Conosco, sempre de segunda a sexta, a partir da 1h30 da tarde, personalidades da região, personalidades do país, passando aqui pelas nossas bancadas, junto com você, discutindo, debatendo as nossas demandas, os problemas da região, apontando aí caminhos, para a gente, se não resolver, pelo menos minimizar aí os nossos problemas do dia a dia e, claro, discutindo e debatendo também as pautas e os temas nacionais. Lembrando que a gente tem uma reprise às 20 horas, também de segunda a sexta, e um pouquinho mais na frente, às 10 da noite, o painel regional, entrevistas também e discussões importantes e interessantes sobre a região e sobre o Brasil. Nessa edição, a gente com muito prazer recebe aqui o deputado federal Roberto Freire, do PPS. Prazer recebê-lo. Deputado, há muito tempo que não nos víamos, Uma satisfação tê-lo aqui no painel debate. Tudo bem? Tudo bem, uma satisfação aí, Boturão. E saudar aí a Baixada, não apenas Santos, pela realização de programas de debate diário dos problemas e da política brasileira. São raros os programas nesse país. Algumas TVs regionais mantêm aceso esse debate, tão importante para a democracia, mas os grandes canais de televisão nacional só raramente discutem a política. Há um déficit dessa discussão. E aí saudar a vocês daqui que todo dia preenche um pouco essa necessidade tão básica para a liberdade e para a democracia. É verdade. Aqui a região metropolitana, as TVs regionais têm tradição, na discussão política, no debate político. Realmente participei alguns aqui, participou em vários, eu me lembro, inclusive comigo, em outra emissora co-irmã aqui na região. Vereador Marcelo Del Bosco, também do PPS, nos dá o prazer da participação também nessa edição do painel regional Debates. Tudo bem, vereador? Tudo bem, agradeço, e é uma grande honra estar com o presidente nacional do meu partido, o deputado federal Roberto Freire, uma pessoa que tem sempre prestigiado a nossa região. Muito bem, eu dei uma gaguejada antes de anunciar o deputado Freire, justamente porque eu estava com a dúvida na cabeça, não deu tempo de perguntar, presidente nacional do PPS, Essa era a minha dúvida, por isso que eu dei aquela desengatada no começo. Heraldo José dos Santos, companheiro, jornalista, advogado, mais uma vez conosco aqui no painel Debates. Tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Saudar aqui o nosso deputado Roberto Freire, o nosso ilustre vereador também, Marcelo Del Bosco, e participar, sempre uma honra, desse debate político tão importante, principalmente às vésperas de mais uma eleição presidencial e renovação dos parlamentos. Muito bem. Sempre à sua disposição, você que está ao vivo acompanhando a gente aqui no painel Regional Debates, o nosso telefone 3014-5281, você liga, participa com a sua pergunta, com o seu comentário, você fica sempre à vontade com a gente aqui, tá certo? O espaço é absolutamente democrático. Pelas redes sociais, o facebook.com/painel regional também, para você participar aqui do nosso programa. Online você acompanha a gente pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Clica lá no ícone painel regional e confere o que está sendo debatido e discutido aqui no programa em tempo real. Depois do painel debates encerrado, ele vai para o YouTube e aí você revê aí como achar mais interessante o programa por inteiro ou os trechos que você achar que são mais interessantes, tá bom? Sempre o destaque aqui na abertura do painel debates para os nossos parceiros aqui do dia a dia, como é o DL, o Diário do Litoral, que traz nesta sexta-feira a manchete, está aqui, o trabalhador não perca seu dinheiro. E você tem mais informações aqui com milhares de pessoas que podem sacar até salário mínimo, R$ 724, na Caixa Econômica Federal até 30 de junho. Mais informações você confere aqui no DL e eu passo aqui 3 exemplares aqui ao deputado Roberto Freire, por favor, que me ajuda aqui a passar aqui aos companheiros de bancada, o vereador Marcelo Del Bosco e o nosso Heraldo José dos Santos também. E ainda destacando no mesmo grupo de comunicação do DL, o Gazeta de São Paulo, que traz na capa: Dilma sobe para 40%, aponta nova pesquisa, tá certo? A pesquisa do Ibope mostra a presidente com retomada nas intenções de voto, que tinha em março, depois de cair para 37% em abril. Eu passo também aqui aos nossos convidados, ao deputado Freire, Marcelo Del Bosco e ao Heraldo aqui, por favor, deputado, me ajuda aqui. E evidentemente que a gente vai aproveitar uma liderança nacional importante, como é o Roberto Freire, participando com a gente aqui, e vamos abrir, claro, o programa pedindo para que ele faça uma avaliação, comente aí essa nova pesquisa do Ibope, que aparentemente reverte a tendência de queda, que apresentava a presidente Dilma Rousseff. A gente tem aqui alguns números, O presidente em março tinha 40%, caiu para 37% em abril.
e voltou a 40% agora em maio. O candidato do PSDB, Aécio Neves, tinha 13% em março, 13%, foi a 14% em abril e agora aparece com 20% das intenções de voto, evidentemente uma subida bastante significativa do candidato tucano. E o Eduardo Campos, que é o candidato apoiado aqui pelo PPS, né, tinha 6% em março, manteve os 6% em abril, também teve uma subida bastante razoável, agora aparecendo com 11%. Deputado, e aí? Aí, dizer a Gazeta de São Paulo que talvez a manchete não mais significativa não era que Dilma subiu para 40%, até porque é quase na margem de erro. Talvez o mais importante é os candidatos da oposição quase que dobraram. Esse é o dado, talvez, mais impactante dessa pesquisa do Ibope. E mais, tem um dado aqui que não aparece, mas que é muito importante para nós da oposição. Primeiro, que essa estabilidade, ou mesmo levando em consideração pequeno, mas um crescimento de intenção de voto na Dilma, isso consolida a candidatura Dilma. Até porque se ela tivesse também continuado aquele tendência de queda, eu tinha até dito para o nosso portal do PPS, de que ela iria ser candidata a voltar para casa. Não era candidata a mais coisa alguma. Por causa com do essa volta queda. Lula? E o volta Lula. Mas aí o que é que aconteceu? É que essa pesquisa do Ibope também fez uma simulação com a candidatura de Lula. E é quase igual a Dilma. A marca dos 40%? 42% ou 43%, ou seja, dentro da margem de erro também, o que é muito ruim para aqueles que ficavam acenando com a volta do Lula como se fosse a salvação da lavoura petista. E nós estamos vendo que pode ser Dilma ou Lula, a situação vai ser difícil para eles, porque a eleição será muito dura e as oposições têm chances efetivas de vitória. A pesquisa está indicando isso, é o dado fundamental da análise. Para fazer justiça aqui, também tem uma marca importante que eu acabei não citando, é o pastor Everaldo. Eu não conheço o pastor Everaldo. Tem 3%. E aparece com 3%, olha, e curiosamente é horizontal o gráfico do pastor Everaldo. 3% em março, 3% em abril, 3% em maio. Quem é o pastor Everaldo aqui para nós da região? Muito desconhecido. Não disputou nenhuma eleição. Ele é dirigente de uma dessas igrejas evangélicas. Eu não sei bem qual é o nome, eu não sou muito versado nesse assunto, não. Mas eu sei que ele, inclusive, eu o conheci trabalhando para Benedita da Silva no governo de Benedita no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Eu sei que ele era um dos assessores da Benedita, que também é evangélica. Então tinha essa relação num programa de assistencialismo do Rio de Janeiro. Eu o conheci nessa época, é figura simpática e lá como um dirigente de igreja ia levar em consideração que o eleitorado evangélico no Brasil vem crescendo. E eles têm, por marca, uma tendência muito de fidelidade nesse voto. No voto dos pastores, eles conseguiram ter uma presença marcante nos parlamentos brasileiros. Eles estão bem ativos na política. Não é surpresa esses 3%, e acredito até que ele tende a um crescimento. O que é importante para de vez sepultar essa ideia que o PT tem, a história desmente, mas eles ficavam falando, nós vamos ganhar no primeiro turno. Eles não ganharam no primeiro turno eleição presidencial nenhuma. Nem mesmo no auge de Lula, ele foi para o segundo turno. Foi, na reeleição. Na reeleição dele em 2006. Foi até meio surpreendente. Ele imaginava que ia ganhar bem no primeiro turno e teve que ir para o segundo. Com Dilma também, mesmo Lula com grande aceitação, popularidade, teve um segundo turno em 2010. Ou seja, como é que ia ter agora? E esse pastor ajuda a desmistificar de vez essa ideia. Porque quando se faz que Dilma ganha no primeiro turno ou não tem segundo turno, é porque você soma apenas Eduardo e Aécio e o que ela tem.
Porque se não somar levam o em Pascoal e os consideração. outros dois candidatos também E dizem. tem vários outros candidatos que vão ter também. Chegam a 2, 3% 3% também, ou seja, você tem 40% para Dilma Rousseff, 38%, mais ou menos 37%, 38% para os outros. Eu fiz essa soma aí. Então, que dá um empate técnico aí, na verdade. Né? Claro, A pesquisa, porque... na verdade, tem várias interpretações, né? É preciso fazer a melhor possível. Queria que o Marcelo Del Bosco e o Heraldo ficassem à vontade também, para a gente aproveitar o que o deputado Freire, né? Para comentarmos aí assuntos importantes relativos aí ao quadro nacional. O vereador, evidentemente, acompanhou também esses números, está atento aí também à eleição nacional. Atento, Claro. E nós temos uma função muito grande na Baixada Santista, a Baixada Santista que tem no cenário nacional uma importância, não só pelo porto, pelo maior porto da América Latina, mas também pela questão do pré-sal, e nós estamos enganjados aí na campanha do pré-candidato Eduardo Campos. O deputado Roberto Freire participa do conselho, né, da campanha, do conselho do núcleo, né, das discussões da candidatura do governador Eduardo Campos, e tem dado as diretrizes aqui na Baixada, juntamente com outro companheiro, o deputado federal Márcio França, para nós tratarmos. Existem outras pessoas aqui da cidade, o ex-deputado Del Bosco Amaral, o ex-deputado federal Vicente Cassione, pessoas que estão aí lutando e trabalhando para que realmente Eduardo Campos tenha a vitória na Baixada Santista. Para a gente é muito importante que o Eduardo, nós que temos participado, estive em próprio Recife com o Eduardo, participando de algumas reuniões importantes que o deputado federal Roberto Freire tem dirigido em Brasília, e vejo que o discurso não é um discurso de campanha, é um discurso para gerações. Realmente é um estadista que tem tudo para administrar esse país e mostrar que com fórmulas inteligentes realmente nós vamos conseguir dar um crescimento e valorizar classe baixa, classe média e também a classe produtiva do país, para nós podermos ter uma geração de emprego. Pois não, Heraldo? Bom, ficar nesse campo ainda da sucessão presidencial, o deputado foi um pouco refratário, o que consta, ao ingresso da Marina Silva, ex-ministra, na aliança com o PSB. Né? Ela não conseguiu viabilizar a rede de sustentabilidade e juntou-se aí com o PSB e hoje é candidata, forma na chapa como vice. Em São Paulo, o PPS está fechado com o PSDB. Né? E tem essa questão também da Marina, que não quer, por exemplo, o PSB local, que estava até programado para ser vice. Aí o deputado Márcio França acabou sendo citado aqui pelo Del Bosco Amaral. Queria que o senhor traçasse um quadro se essa vamos dizer assim, essa sua crítica à Marina não pode comprometer um pouquinho essa aliança do PPS com o PSB, e mais, o senhor também parece que não é favorável à junção do PSDB, já declarou isso, que o PPS não se aliaria com o PMDB, que tem o Paulo Scarpa, o empresário, na cabeça de chapa. Olha, a minha crítica à ida da Marina ao PSB é porque naquela oportunidade eu imaginava que a presença de Marina Silva como candidata garantiria de imediato o segundo turno. Né? Então a minha crítica foi nesse sentido. Ela ir para o PSB, ela perderia toda e qualquer oportunidade de ser candidata. Ela ia para lá para apoiar a candidatura de Eduardo. Nós, inclusive, já tínhamos simpatia pela candidatura de Eduardo. Mas a avaliação maior, que continua o PPS com esta compreensão, é de que nós precisamos derrotar o governo que aí está. Isso é mal para a democracia e para a República Brasileira. Né? E precisa ter um fim. Por vários aspectos, não vou aqui dizer apenas má gestão econômica, incompetência e a danada da corrupção. Então precisamos parar um pouco. Falta de respeito à democracia, todo um processo de tentativa de desmoralizar o Supremo Tribunal Federal. Isso, evidentemente, é incompatível com quem já foi presidente da República. E não pode comandar um partido que tem práticas como essa. Então, é necessário, portanto, dar um paradeiro nisso. Essa é a visão do PPS. E naquela oportunidade, Marina tendo ido, aquilo causou uma preocupação e daí a nossa crítica. Porque aquilo criava uma dificuldade para um segundo turno. Estamos retomando, há
clara a possibilidade do segundo turno, foi nesse sentido, não era crítica, até porque o partido ofereceu a candidatura da presidência se ela quisesse vir para o partido. Isso ofereceu mais como um ato democrático, não por uma opção, até porque naquele momento o partido já tinha simpatia por Eduardo Campos. O que eu posso dizer a você é de que Marina tem a sua visão da nova política e que temos algumas divergências, discutimos com ela. Uma delas é de que a eleição de Eduardo Campos, e esse é um objetivo que nós queremos concretizar, ele precisa ser competitivo nos estados. E, evidentemente, competitivo em São Paulo. Até porque quem não tiver competitividade em São Paulo, não tem para o Brasil. Ele disputar a presidência da República, ele precisa ter presença em São Paulo. Lançar um candidato inexpressivo, isso não é apenas para o candidato inexpressivo que não vale. Não vale para ele. Porque torna a candidatura dele menor. Como Geraldo Alckmin admite um palanque chamado plural, apoia Aécio Neves, mas apoia também forças políticas da candidatura Eduardo, como um grande palanque das oposições brasileiras em São Paulo, está correto, isso é uma posição correta. Porque qualquer um dos dois, Aécio ou Eduardo, que chegar à presidência, vai com uma força política de expressão nacional em São Paulo. Essa Agora, é a Alckmin estaria então em 2 palanques, é isso? Não, ele vai estar apoiando o Aécio, mas O candidato dele é Aécio Neves. Aécio, que é do partido, está bem, que vai ser. Mas há forças políticas que o apoiam em São Paulo e apoiam Eduardo Campos a nível nacional. E ele tem a posição de abertura, como nós do PPS, mesmo apoiando Eduardo, tem posição de abertura para Aécio. Eu não faço crítica a Aécio. Eu não voto em Aécio, voto em Eduardo, por opção. Mas considero Aécio um grande candidato. E se ganhar, nós estamos bem representados. Por quê? Porque o objetivo nosso é derrotar isso que eu digo. Este governo antidemocrático e antirrepublicano que está aí, além de incompetência. Nós vamos imaginar um comício lá. Um comício em São Paulo, enfim. Tem um comício em São Paulo com o Aécio Neves presente e tal, o governador Geraldo Alckmin, que é do mesmo partido, o PSDB, evidentemente, vai estar presente no palanque também. E imagino que o Márcio França, candidato a vice, se for confirmado essa chapa aí, estará presente também. Aí temos um comício de Eduardo Campos. O Alckmin estará presente também no comício de Eduardo Campos? Até porque... Isso já aconteceu às avessas em 1998, para quem não se lembra, né? Fernando Henrique Cardoso tinha 2 palanques em São Paulo. Um de Mário Covas, que tentava a reeleição, e outro de Paulo Maluf. Né? Só que o Covas ficou pé da vida com essa história aí. Sim, agora... E não aceitou muito bem essa coisa. Eu posso dizer, e eu concordava com o Covas. Eles não queriam nenhum palanque com o Maluf. Você não pode comparar nem Aécio, nem Eduardo com o Maluf. Geraldo, mas eu sei, mas não, eu estou querendo dizer. Era mais explicável, era mais explicável até. Não. 2 candidatos ao governo de São Paulo apoiavam uma candidatura presidencial. Sim, agora você tem um candidato ao governador apoiando 2. Não. Olha, porque são campanhas distintas. Posso mostrar, nós acabamos com a chamada verticalização. Foi. Ó, aqui em São Paulo, o PT faz de tudo para derrotar Geraldo Alckmin e o PSDB, Sim. que é hegemônico há muito tempo. Eu quero dizer a você que isso é um bastião da democracia. Por tudo que significa. São Paulo garante a continuidade de uma oposição que não será extirpada por Lula, que quis extirpar. Não vamos nos esquecer disso. Sem nenhum respeito democrático. Pois bem, São Paulo representa isso. Geraldo Alckmin está dando concreta prova de que também respeita essa capacidade de ser a grande alternativa a não termos um PT controlando o maior estado da federação. Então, isso é importante dizer à sociedade. São Paulo precisa continuar sendo um espaço democrático e republicano e tendo condições de ajudar a ampliar a nível nacional, com a eleição seja de Aécio, que é o candidato dele, seja de Eduardo, que é o candidato meu, e de Márcio França, do PPS e do PSB. É algo que a sociedade entende isso. Difícil entender Covas e Maluf.
Não, mas eles não estiveram nunca, jamais no mesmo palanque. Né? Não, mas Fernando Henrique Cardoso, para a sucessão sim, mas também, criou dois palanques de São Paulo. Sim, mas então você tira Covas. Se deixou fotografar ao lado de Maluf. Sim, mas tudo bem. Propositalmente. Talvez. Porque o Maluf tinha a maior intenção de voto naquele momento. Ele antecipou o que Lula e Haddad fizeram. Só que depois Fernando fez em palanque, em São Paulo, numa eleição, o outro foi para casa do outro, lá no Jardim. Mas olha, isso eu estou querendo dizer, Maluf, naquela relação com o Fernando, não foi bom para Fernando. Eu não gostaria que fizesse isso. Não, mas ele ganhou o primeiro turno. Se reeleger no primeiro turno. Ganhou, mais fácil que o Lula. Inclusive derrotou Lula nos dois primeiros turnos. E eu quero dizer a você que em ambos eu não votei nele. O Heraldo tem alguma coisa a complementar? Não, só para dizer que é um palanque em que tanto Eduardo quanto Aécio merece qualquer cidadão brasileiro subir. Mas deputado, Maluf, eu acho que ninguém merecia subir. Deputado, mas essa aproximação de forma assim, até incisiva com o PSDB, que tem vários das suas políticas mal avaliadas, eu cito, por exemplo, a segurança pública, o senhor não acha um pouquinho temerário para o seu partido? Deixa eu fazer o seguinte, eu estou em cima do break aqui, deputado, a gente tem que fazer um rápido intervalo, na volta a gente segue discutindo essas questões importantes, eleitorais, e vamos trazer discussão aqui para a nossa região, não é, Marcelo Del Bosco? Com certeza. O vereador que representa aqui a cidade, já é um pré-candidato a deputado estadual também, temos muitas demandas, muitos problemas aqui na cidade, em Santos, São Vicente, Cubatão, enfim, toda a região metropolitana. Só lembrando antes, mais uma informação importante da Prefeitura de Santos, é que a Secretaria de Saúde, né, continua com seu posto itinerante de vacinação para trabalhadores nas áreas de hotelaria, restaurantes, bares, transportes, turismo e esporte, que faz parte da preparação para a Copa do Mundo. Né? São aplicadas as vacinas que, segundo o Ministério da Saúde, devem conter na carteira de qualquer pessoa adulta. Tríplice viral contra sarampo, cachumba e rubéola, a hepatite B e a dupla adulto, que é contra difteria e tétano. Hoje, sexta-feira, a equipe está lá no estádio Urbano Caldeira, no Santos Futebol Clube, né? Na Vila Belmiro. Na semana que vem, nos dias 28 a 30, essa equipe estará no Valongo, na Secretaria de Turismo. Agora sim o intervalo, já a gente volta. Estamos de volta, este é o segundo bloco aqui do nosso painel Regional Debates. Nessa edição, com muito prazer, recebendo o presidente nacional do PPS, o deputado federal Roberto Freire. Conosco também o vereador Marcelo Del Bosco, da Câmara Municipal de Santos, também vereador do mesmo partido, PPS, e ainda o Heraldo José dos Santos participando também nessa edição. O telefone segue aí aberto para você participar, o 3014-5281, e pelas redes sociais facebook.com/painel regional. Certo? A gente estava discutindo aí as alianças, né? O PPS apoiando o PSB de Eduardo Campos para a campanha presidencial, e você fará aliança aqui, como disse o nosso Roberto Freire no bloco anterior, com Geraldo Alckmin no estado de São Paulo. E estamos discutindo, né, Heraldo? O Heraldo tinha uma outra colocação a fazer aqui ao deputado, esse palanque duplo aqui que o Geraldo Alckmin poderá ter em São Paulo com a Aécio Neves do seu partido, com o PSB, já que o PSB pode ser, segundo o Roberto Freire, né, volta a ter muita força essa possibilidade do PSB sair como vice do Geraldo Alckmin. Né, eu falava dessa aproximação mais ostensiva do PPS com o PSDB, em razão de alguns setores mal avaliados do governo Alckmin, principalmente a segurança pública e o fato de o deputado achar que com o PMDB está apoiando a Dilma, apesar de concorrer aí com um candidato próprio em São Paulo. Olha, essa discussão sobre segurança pública hoje é um problema nacional, né? Não tem um Estado brasileiro que não tenha reclamações. É um dos níveis, inclusive, de insatisfação, né? Da maior irritação. Há até aquele sentimento que voltou absurdo, meio bárbaro, de que você pode fazer justiça com as próprias mãos. Isso é uma demonstração da falência da civilização brasileira, se isso não for detido, né? Isso é uma volta à barbárie. Bom, mas eu fui, durante minha vida toda, parlamentar por Pernambuco e sempre com a atuação muito nacional, presidente que era do Partido Comunista Brasileiro e continuo sendo um parlamentar nacional. Nunca fui muito provinciano, então eu conheço o Brasil. Senador da República. Eu costumo dizer que eu gostaria muito que o Brasil fosse um imenso São Paulo.
Eu conheço o Brasil e gostaria que fôssemos um imenso São Paulo. Nós não seríamos o Brasil que somos. Daqui fica difícil ver. O grau de violência em São Paulo é o menor do Brasil. Não é que não tenha, não é que não nos sintamos com certa insegurança, mas vá para o Brasil mesmo para você ver o que é insegurança. O que é o Brasil mesmo? O que é o Brasil mesmo? Fora São Paulo. Pronto. Tá São Paulo é outro mundo? São Paulo. Mundo à parte. Maranhão. São Paulo tem características, evidentemente, que quando eu estou dizendo isso, é por experiência vivida. Experiência vivida. Basta ver todos os indicadores. Não significa que vivemos numa maravilha, não tem nada disso. Não estou querendo dizer isso. Tem problemas, graves problemas. Mas eu estou querendo aqui mostrar que o índice de insegurança por índice de violência, São Paulo é um oásis dentro do Brasil. O governador Eduardo Campos, por exemplo, um dos grandes elementos que tem o seu governo para ser muito bem avaliado em Pernambuco, é que ele tirou o Recife das cidades mais violentas do Brasil para índice mais ou menos compatível, abaixo da média da criminalidade e da violência do Brasil. Foi uma grande conquista dele. E está muito acima do que significa São Paulo. É isso que eu estou querendo dizer. Não é evitando, mas é que tem que ter um certo cuidado, porque sabe uma campanha que existe contra São Paulo e que é o PT tentando exatamente retirar da direção e hegemonia política o PSDB. Faz uma campanha contra São Paulo. Alguns eu vejo isso. Não é que vá deixar de fazer a crítica, mas ter cuidado porque em São Paulo nós ainda estamos vivendo aquilo que o Brasil tem de melhor. Quer que eu mostre a você alguns exemplos? É incrível. Fala-se contra o sistema educacional de São Paulo. Quando você vai ver 200 universidades mais bem conceituadas do mundo, as brasileiras únicas que tem são as duas de São Paulo. A USP e a Unicamp. Quando você vai fazer pesquisa, que é algo fundamental, inovação tecnológica, para o mundo do futuro até. Quando você vai analisar, você tem São Paulo com mais de 50% da pesquisa nacional. Uma coisa que eu vivo brigando em Brasília... A USP ultimamente, viu, deputado, tem mais greve do que aula, viu? Mas isso é em todo o Brasil. Não pense que é aqui, é isso que eu estou querendo dizer. Não é você deixando de fazer a crítica aqui, mas é não pensando que só acontece aqui. É verdade. Então é isso, tem problema. Mas quando analisa, você vai ver a USP, faz greve. Mas dentre as melhores universidades do mundo, é a brasileira que está lá em melhor ranking. Então, quando eu digo isso, gostaria, porque há um veso, e eu brigo muito lá em São Paulo, ou em Brasília, dizendo o seguinte: há quase que um certo método de fazer política de dizer o seguinte: São Paulo se basta. Melhores estradas, tem grandes recursos, quase 40% do PIB nacional, então tudo aquilo. Um país, né? Aí faz a política para o Brasil, não vamos buscar integrar, porque São Paulo tem muito a dar ao Brasil. Ao invés de ficar imaginando que São Paulo se cuide e o governo brasileiro cuidar do resto do Brasil, vamos acabar com isso, vamos juntar, porque São Paulo pode ajudar. Ao invés de ficar deixando São Paulo e cuidando do Brasil, quer um exemplo? São Paulo tem as melhores estradas. Quando você vai pegar o que é que significa o governo nacional, é cuidando das estradas no restante do país. É um desastre. Então, essa coisa tem que chamar a atenção, isso não pode continuar. Como é que São Paulo atua nesse sentido? Ao invés de fazer a crítica, vamos nos apropriar do que foi feito e saber como é que se pode, se tem condições de levar a nível nacional. Essa é uma questão, inclusive, que, por exemplo, o candidato Eduardo Campos está tendo muita consciência. Quando ele se mudou para São Paulo, não foi porque São Paulo é mais central no Brasil, não. É porque aqui é algo que você tem a aprender. Não pode se governar o Brasil não levando em consideração como São Paulo se governou. Sem dúvida. Bom, trazendo a discussão um pouco mais aqui para o nosso dia a dia, né? O Marcelo Del Bosco, o Geraldo, né? Nós temos aqui uma série de situações complicadas, o problema de mobilidade urbana, né? O trânsito cada vez mais complicado, o porto, né? Perdeu completamente agora
o comando aqui para Brasília, com essa nova legislação que foi aprovada recentemente pelo Congresso Nacional. Temos problemas na área da saúde gravíssimos, maternidades fechando aqui, quase que a prefeitura tendo que fazer reuniões constantes aí com os hospitais, implorando aí. E eu queria que o vereador Marcelo traçasse esse quadro aí e comentasse um pouco a respeito disso, né? Porque nós temos várias promessas aí de investimentos aqui na cidade, aqui na região, e a gente vê os prefeitos cada vez mais desesperados porque as coisas acabam não acontecendo. O Marcelo Buck foi secretário municipal, né? Conviveu aí com uma série de problemas de perto. Né? Não, uma das coisas acho que é importante e que o deputado sempre tem colocado é a questão que o governo federal tende cada vez mais a deixar dependentes os municípios dos seus próprios recursos. E eu acho que essa preocupação, e a gente sente isso até muitas vezes quando se procura um parlamentar, seja ele âmbito de estado ou nacional, a respeito das emendas parlamentares. Eu às vezes tenho discussões com a assessoria do deputado, com o próprio deputado, porque é lógico que ele luta pelas emendas parlamentares, mas o que ele diz, Marcelo, vamos lutar para que o município tenha esse direito naturalmente, que nós não fiquemos aí na mão dos governantes na área federal e até na área estadual, porque muitas vezes isso vira barganha, certo, de votações no Congresso Nacional. É preciso de uma reforma tributária, então. Haja visto um problema, haja visto, fora a reforma tributária, haja visto que nós hoje, vários pedidos de emendas parlamentares, principalmente na área da saúde, que o deputado se dedica bastante, não só para a Santa Casa, para as prefeituras de uma maneira em geral, e aí sim, ele não faz isso de escolher a cor partidária, mas o governo faz sim de destacar em quem vai mandar as emendas, se o deputado apoia ou não o governo. Então assim, a nossa preocupação nesse sentido, e nesses 3 anos e meio, independente de como vereador ou como secretário de Defesa da Cidadania, até porque são vários temas envolvendo a pessoa com deficiência, o próprio PROCON, então uma discussão grande com o deputado a respeito do consumidor, é que nós estamos trabalhando e tendo esse respaldo na Câmara Federal do deputado Roberto Freire. Agora, a nossa preocupação é que hoje, quando a gente fala de um parlamentar, e no caso da Assembleia Legislativa, ou mesmo do governo federal, nós temos que mostrar a força. A preocupação quando você fala do governo federal intervir da forma que intervém no Porto de Santos, isso é uma preocupação porque nós temos que ter deputados federais fortes para bater na porta do ministro, da presidenta e falar o seguinte, ó, o que está acontecendo? Como na questão do deputado estadual. Nós falamos aqui em estradas, você anda no interior do estado, as estradas, os postos de saúde de uma maneira. A falta de representação, agora representação com vontade. Então hoje eu tenho um trabalho muito forte junto com o deputado Roberto Freire, e quero aqui agradecer em público aqui o seu trabalho pela nossa região, porque o senhor não é de fazer aquela ladainha por aí, dizer que está fazendo A, B ou C, divulgar às vezes com matéria paga no jornal. O senhor age, o senhor faz, o senhor atende. E eu acho que isso é importante. Eu acho que quando um vereador, quando um prefeito precisa de um deputado em Brasília, ele tem que ter as portas abertas. Porque hoje, sem a interferência, seja ele o parlamentar de oposição ou situação, e tem que ter parlamentar com personalidade. Eu acho que nós, mesmo o senhor sendo da oposição como eu tenho entrado em alguns ministérios e tenho tido espaço para trazer. Outro dia mesmo na ANAC, o senhor, num problema daqui da cidade de Santos, o senhor foi lá e falou com o diretor da ANAC para poder receber a comitiva de Santos. Então acho que esses pontos são importantes para deixar bem clara a população. Hoje a população está cansada da divulgação falsa ou do marqueteiro, ou marketing só, e acaba não tendo ação. Eu espero que isso, e as campanhas milionárias com essa corrupção que o senhor falou, que acabe. A nossa grande preocupação, Buturão, Heraldo, deputado Roberto Freire e todas as pessoas que estão nos assistindo, é que o dinheiro ainda dessa corrupção, dessa base aliada, essas bases aliadas que acontecem, essas trocas de favores e os mensalões que existem em todos os níveis, os mensalões que existem em todos os níveis, acabam realmente com a democracia e acabam de poder ter realmente um trabalho sério do político. Então eu luto por isso. Eu acho que essa independência que eu ouvi agora numa reunião que eu estava com o senhor, é importante dizer, eu, aqui como vereador da cidade, eu devo satisfação à população. Projeto bom, voto a favor, projeto ruim contra, mas lógico, e digo aqui, sou da base do senhor prefeito, quero ajudar o senhor prefeito. Amigo do senhor prefeito,
é quem fala o que está certo ou errado, e não quem leva para o outro lado para ter alguma benesse. Recentemente, aliás, essa semana, né, o presidente Dilma Rousseff fez uma inauguração de uma linha férrea em Goiás, né? Sim. Agora, esses dias. Anápolis, né? é. Anápolis, né? É Anápolis até a ferrovia Norte-Sul. É. Curiosamente, o Marcelo Delboso estava falando dos deputados, a presença forte de deputados da região, o Heraldo. Não sei se você viu a foto via internet, né? A presidente estava no centro, né, 2 ou 3 assessores, e ali atrás, né, com o capacetezinho na cabeça, posando por trás da presidente, estava o deputado Beto Mansur, ex-prefeito de Santos, em Anápolis, hein, deputado Beto Mansur? Muito bem. Acompanhando a presidente aí em todos os cantos do Brasil. Aí sabe o que é que ele diz? É porque ela não inaugura nada em São Paulo. Ele disse isso? Não. Você que está tirando essa conclusão? Ou não traz nada aqui para Santos? Não, não traz. Não. Para Santos eu sei que não traz. Traz atropelo. Disse ele porque que o trabalho que foi feito no Porto de Santos do governo foi um desastre. O quê? Até o trabalho que o governo federal Agora no Porto de Santos tiraram até uma brincadeira. Bom, ela gasta muito dinheiro em Cuba, agora aqui em Santos é um desastre. É verdade. Não, mas o deputado Beto Mansur disse que aproveitou essa... É para falar sobre isso. Sobre a inapropriedade de colocar novos terminais ali na ponta da praia, que está todo mundo realmente contra, né? E tem até uma lei municipal de Santos, né, da autoria do governo, não proibindo, mas destacando que ali não é o melhor local, e sim outro. E o deputado dizia o seguinte, que realmente haveria necessidade de deslocamento pela via férrea por todo o porto, quando na verdade em outra localização, pelo menos ali na Lemoa, seria mais apropriado. É a explicação dele, né? Agora, deputado, por que não chegam para nós aqui esses recursos, hein? Para a gente melhorar a nossa mobilidade, o porto mesmo, como o senhor citou. Quer dizer, o governo, 12 anos aí praticamente de governo do PT, e recursos tem. Porque as superarenas estão aí. Não, olha. Obras urbanas importantíssimas, viu, deputado? Nós estamos aqui. O porto, o maior porto da América Latina, temos o Polo Industrial de Cubatão, temos um movimento intenso nesse sistema cheio de imigrantes, e precisamos de ponte, precisamos de viaduto, precisamos de túnel, não temos verba e a coisa cada vez mais difícil. Você vai responder isso daqui a pouquinho, vou para mais um break. Já retomamos o painel regional debate. É rápido. Na beira da Dutra. Só para rodar o diário. E aí acabou criando a Gazeta. Nós estamos de volta, este é o terceiro e último bloco, né, dessa edição do painel regional debates, aqui com Roberto Freire, né, deputado federal e presidente nacional do PPS, o vereador Marcelo Del Bosco, aqui da Câmara de Santos, também do PPS, e o nosso Heraldo José dos Santos, mais uma vez participando com a gente. O telefone segue aberto, algumas perguntas chegando, já a gente abre esse espaço sempre importante para o telespectador. Nós fechamos o bloco passado com o Heraldo fazendo uma pergunta absolutamente pertinente aqui ao Roberto Freire, né, Heraldo? A questão das verbas, das nossas necessidades aqui regionais e as verbas que vêm assim, conta-gotas, né, pequenininho. Exatamente. Falta de investimentos, por exemplo, se abandonou de vez a navegação de cabotagem no país, que seria interessantíssima. Faz tempo, né? Não é? Hidrovias não se fala mais nada, e ferrovias, então, o que resta está aí os trilhos cobertos pelo mato, os dormentes. Esse é um problema que nós vamos ter que enfrentar. O Brasil experimentou nesses últimos anos, e não são últimos anos só dos tempos de Lula. Já vinha desde o fim do regime militar e a desorganização inflacionária, e não recobramos a ideia de um planejamento e de um projeto de desenvolvimento nacional. Houve um momento importante da estabilidade, do plano real, fim da inflação, mas um segundo passo, que era um projeto de desenvolvimento, isso não veio. E continuou não vindo com Lula. E aí nós estamos já há algum tempo, e no caso de Dilma, mais grave ainda, porque a crise se instalou. É que nós estamos experimentando, por exemplo, os mais baixos índices de investimento público no Brasil. Não chega a 20 nos melhor ano. Agora estamos perto de 18% do PIB de investimento. Isso é baixíssimo, comparado ao que países fazem aqui na América Latina, com 25, 26. Eu não vou nem falar da China, que vai para mais de 30% do PIB em investimento. O Brasil tem baixíssimo investimento. E se não fosse algumas estatais, era um desastre grande para a economia brasileira, daí o desempenho medíocre, crescimento de 2%, pouco por cento. Então, o ressentimento da sociedade
esse ressente, todos, de que não tem recursos para investimento. Está lá, Transnordestina paralisada, transposição de São Francisco, correndo riscos de elefante branco, de refazer grande parte do que já tinha sido feito, desperdício completo. Eu não vou falar do que ocorreu com a Petrobras. É impressionante. Virou um pouco brincadeira. Você comprar ferro velho, comprar refinarias que não tem nenhum sentido e por preços absurdos. E aí vem a Polícia Federal e diz, olha, havia uma organização criminosa lá dentro. A quadrilha. O Supremo já disse que tinha organização criminosa no mensalão. Então o Brasil virou um velho acordo de bandidos. Esse é um negócio impressionante. Aí vem toda a insatisfação, inquietação, irritação e falta de recursos. E a crise fiscal está lá. Hoje mesmo estava conversando com os auditores fiscais aqui de Santos e a discussão era de várias reivindicações. Eu digo, olha, o risco é de não ser atendido nenhuma, porque o governo está enfrentando uma crise grave, né, e não tem capacidade de atender isso e não está tendo capacidade de mudar ou corrigir rumos, né, na capacidade de investimentos, de atender certas demandas, e você só vê riscos de piora. Inventa um programa mais médico, que venha médico, tudo bem, quanto mais médico, melhor, né, você oferece. Mas não resolve nada a área da saúde, porque quando você vai fazer pesquisa, é um dos setores mais mal avaliados do governo, até porque sempre se diz, o problema da saúde no Brasil não é só falta de médico. Não vai resolver o problema, e está aí. Por quê? Porque não tem investimento, não tem investimento na ampliação dos serviços, de equipamentos, não tem de custeio, então não é tão fácil a situação do governo Dilma. E aí, Santos, e tem algumas distorções graves. Você tem um BNDES, inclusive, recebendo do Tesouro Nacional para fazer empréstimo pelo mundo todo. Se recebermos tudo isso lá na frente, ainda bem. Eu não sei quantos calotes virão. Mas não poderia o BNDES estar muito mais presente em investimentos também nacionais? Mas é evidente que sim. Claro, mas isso não foi feito. Somente aqui no nosso caso, né? Já que o Porto Santos, sim, vários a gente sabe que movimenta mais de 25%, aí, 28%, 30% aí do PIB nacional, né? Só para o PIBinho, infelizmente é o PIBinho. Né? Não temos grandes investimentos, e olhe que na questão logística e de estrangulamento, nós estamos muito próximos a um efetivo estrangulamento na nossa infraestrutura. Né? Até porque esses aeroportos que estão sendo modernizados, uma parceria que fizeram aí para a Copa, melhoraram alguns, ampliaram, mas ainda é insuficiente. É insuficiente para as nossas necessidades. Não é para a necessidade de turista que vem para a Copa do Mundo, não, que isso sempre foi uma balela. Copa do Mundo nunca é um grande momento de grande turismo. Isso tinha que se dizer grandes isso. Técnicos dizem isso. Não é, o futebol não gera isso. Não é um momento. Talvez o carnaval seja muito mais expressivo. E a gente está todo dia no aeroporto. Não é no momento de vender a imagem positiva, né? Do país. Eu acho que nós não estamos conseguindo fazer isso. A imagem está negativa, né? Porque não conseguimos fazer. Lembrando que eu já disse aqui outro dia, nós temos correspondentes dos principais jornais do mundo inteiro aqui há um ano aproximadamente, né? Acompanhando o que as nossas principais emissoras fazem quando a Copa do Mundo é em outros países, era disputada em outros países, não foi na África do Sul, foi na Alemanha, enfim, a Globo e outras emissoras mandaram seus correspondentes para lá um ano antes para passar para nós todas as informações, não só esportivas. Vamos lembrar que aqui acontece ao contrário. E ontem mesmo, via de mão dupla, mesmo, nas principais, na imprensa internacional, saiu todo o caos do trânsito de São Paulo, né? Da questão da violência. Hoje mesmo de manhã, agora fecharam na Grande São Paulo, né? A greve agora foi na Grande São Paulo e causando um caos dentro da São Paulo, Osasco. Então isso daí vai ser de uma forma muito negativa e com certeza isso já está sendo negativo para o país todo, né? Olha, mas deixa eu só dizer, isso é fruto de um processo democrático. Uma crise econômica gera isso e não é só no Brasil. O problema da nossa Copa é que nós soubemos da FIFA há 7 anos atrás que iríamos sediar uma Copa. Poderia ser uma coisa mais modesta, não precisava 12 sedes, poderia ser algo compatível com o tamanho continental do Brasil, porque você dizer, tem 10 sedes na Alemanha, tá bem, mas a Alemanha é do tamanho da Bahia.
Mais fácil ou até menor. claro. Mas o Brasil, você inventar até 12 sedes, é uma distância continental, que você vai estar andando. Os Estados Unidos foram 8 sedes. Mas, de qualquer forma, o grande drama nosso é que, passados 7 anos, nós estamos na véspera de começar e não temos pronto todo o equipamento fundamental para a realização do evento, que são os estádios, que hoje estão chamando de arena. Não vou falar do legado da mobilidade urbana, não vou falar de tudo aquilo que foi inventado. O próprio estádio, tá? A FIFA lá, gerando, inclusive, um risco, eu aqui aviso. Nós podemos não sediar as Olimpíadas de 2016. O COI está analisando bem qual é a capacidade do Brasil, que com 7 anos não resolveu a Copa, com 9 não vai resolver a Olimpíada, porque só falta 12 e não tem nada. O Uriel Vilas Boas está participando mais uma vez com a gente aqui e diz assim, como é que os convidados veem a possibilidade da Baixada eleger uma representação legislativa e estadual como era antigamente, né? Existe essa possibilidade? Ou seja, de se aumentar a representatividade, não é, Marcelo? Eu acho que sim. Eu acho que, em primeiro lugar, vai ser uma eleição totalmente diferente. E vejo que os candidatos vão ter que se apresentar, mostrar os seus projetos, mostrar a sua intenção e estar na rua. A população quer reconhecer, quer sentir, quer saber o que eles pensam. Então, e hoje alguns nomes fortes, né, como o próprio Paulo Alexandre, hoje prefeito de Santos, o Bruno Covas sai a federal, na questão de estadual, que é uma área para chegar à Assembleia Legislativa, tem aí um vazio. Então eu vejo que é uma forma de andar toda a região, né, e poder representar a região, essas pessoas que saem candidato a deputado estadual. Foi o Uriel que fez. Foi. Vou lembrar que, olha, nós tivemos e estamos imaginando, inclusive, estamos discutindo a pré-candidatura aqui do Marcelo Del Bosco, para ver se nós, do velho partidão, temos capacidade aqui de trazer o último deputado estadual, Fabiano, do nosso partido. Nelson Fabiano. Nelson Fabiano. E Marcelo Gato, saudosa memória agora, que foi deputado federal, também aqui da Baixada Santista, como representante do nosso partido. Na época, claro, na clandestinidade, no velho MDB de guerra. Nós estamos pensando isso e o nosso Marcelo aqui, quem sabe, pode ser um desses representantes da Baixada Santista. A Baixada tem uma característica curiosa, né? O Heraldo também acompanha bem isso, né? Tem uma legislatura, nós temos 6, 7 deputados estaduais, 4 federais. Aí a legislatura seguinte, nós temos 3 estaduais e 2 federais. Ou seja, né? Oscila muito aqui essa situação. Já tivemos mais. Eu acho que essa eleição realmente vai possibilitar, eu acho que a ampliação, sim, da nossa representação, quer na Assembleia Legislativa, quer no Parlamento Federal. E eu acho que terão um destaque maior os novos candidatos que se apresentam, porque esses aí que já foram, que foram prefeitos, essa coisa toda, eu não acredito muito no sucesso. Agora, deputado Roberto Freire, fala um pouquinho sobre a área falamos de uma série de situações importantes, a questão de verba, vamos bater nisso novamente, né? A questão da área da saúde, né? É um drama nacional, você citou bem, e a Baixada Santista, o Marcelo é um representante aqui do nosso parlamento local aqui da cidade de Santos, mas acompanha aí, está sempre antenado com as coisas da região, né? E a gente tem um drama danado na área da saúde, e a cidade de Santos, através da Santa Casa, da Misericórdia, e através do Hospital Guilherme Alva, concentra aí, sei lá, 60%, 70% dos atendimentos, ou mais, né? Chega até 90%, hein? Até 90%, sei lá, dos atendimentos hospital, de toda a região metropolitana, né? Tudo acaba desovando aqui, né? E aí, como é que a gente resolve esse tipo de problema, minimiza isso? Enfim. São Paulo tem uma coisa interessante, a Santa Casa é o grande instrumento de oferta de serviços de saúde do Estado. É talvez um dos estados que tem uma maior rede de Santa Casa. O Nordeste tem pouco disso, não tinha muito, eu me recordo. Eu, nesse campo, por exemplo, eu me caracterizei por fazer emendas para a área da saúde. Por quê? Como parlamentar oposicionista, pode ser até que isso mude agora, porque aprovamos uma emenda constitucional do chamado orçamento impositivo. Mas o orçamento, tal como era executado, o governo federal não tem um espírito republicano. Ele executa a emenda de quem lhe interessar.
usa a emenda como moeda de troca, para votar aquilo que tem o governo interesse, e não aquilo que significa o interesse público, uma emenda que vale a pena. Eu, analisando dessa forma, não vai ser liberada emenda minha, como posicionista que sou, mas eu vou colocar num setor que é prioritário. Então, minhas emendas, em grande parte, foram para santas casas de saúde. Aqui em Santos mesmo, sim, apresentei já durante todo esse mandato emenda para a Santa Casa. E fiz isso para vários municípios. Lamentavelmente, não foram executadas. Foram raras as emendas executadas. Santos até a gente teve, o Marcelo Del Bosco ajudou muito, trabalhando, insistindo, foi até aquinhoado um pouco. Alguns outros municípios não foram, né? Eu apresentei, e aí você vê, nós estamos agora discutindo no orçamento impositivo obrigatoriedade para a área da saúde. Todo parlamentar, naquilo que for verba destinada, terá que um percentual para a área da saúde. E com a imposição, vamos ver se mais recursos vêm. Qual é um drama que acontece? Por exemplo, o município tem que contribuir com 12% do seu orçamento para a área da saúde. Obrigatoriamente, o Estado tem que também contribuir com um percentual. O governo federal não tem a obrigação de contribuir com nada. E nós, vai ficar fácil, né? E nós estamos tentando, há mais de 15 anos, votar uma emenda, que foi até, num começo, muito discutida, quando Serra foi ministro da Saúde, a obrigatoriedade do governo federal aplicar também um percentual fixo do seu orçamento. Não estamos conseguindo isso porque o governo federal não quer, não aceita e impede que nós aprovemos. E fica esse caos. E pensa que com mais médicos vai resolver. Não vai. O sentimento da população, e é verdade, basta olhar os nossos hospitais, saúde, está aí, volta o dengue no estado de São Paulo. E agora com que é um problema tipo novo, né? Um tipo novo que levou a óbito. É um programa federal que você tem há muito tempo e que São Paulo tinha, parece que contido um pouco, volta com todo o gás. E não só na capital, começa a se estender também por área do interior. Nós estamos vivendo aí problemas graves na área da saúde, regressão completa. Né? Eu dizia que um tipo diferente aí de dengue, né? Que teria levado a óbito uma pessoa no interior do estado, um problema cardíaco causado por pela febre, problema originado pelo problema da dengue. Nós estamos nos aproximando aqui do finalzinho do programa, né? Deputado, foi um prazer recebê-lo aqui. Espero que volte em outras oportunidades antes da campanha começar para a gente discutir a cidade, a região e o Brasil, que precisamos. Muito obrigado. Viu? Eu aqui agradeço, viu? Foi ótimo, bom programa para a gente, à vontade de discutir. Quero dar parabéns a vocês aí por um programa bem democrático. Obrigado, deputado. Meu caro vereador Marcelo, também espero recebê-lo em outras oportunidades e obrigado pela participação. Eu que agradeço também a presença do deputado aqui na nossa cidade, a você, ao Heraldo e a todos que estão nos assistindo. Valeu, Heraldo, obrigado mais uma. Eu que agradeço também, continuamos até uma outra oportunidade. Obrigado a todos, né? Você que nos acompanhou, não é? O Painel Debates fica por aqui, a gente volta na segunda-feira, sempre às 1h30 da tarde, temos uma reprise às 8 da noite, um pouquinho mais na frente, às 22 horas, do Painel Regional. Tchau.